Graça e paz, conectados com a palavra. Na leitura do capítulo desse sábado, capítulo 12 do livro de Josué, se tivesse que buscar um título para essa leitura, eu diria que é A Matança dos Reis. Quando o povo de Israel chega na Terra Prometida, precisa digamos assim, conquistar o terreno que está ocupado. Vários povos ali já se instalaram antes. E Deus, desde lá do livro de Gênesis, fala a respeito disso. Da necessidade de, quando Israel chegar na terra, a terra que mana leite e mel, prometida por ele aos antepassados, Abraão, Jacó e Isaac, eles teriam que naturalmente retirar de lá os povos que já se instalaram antes lá, né? Há muitos. Então, esse capítulo 12 traz uma relação de muitos dos reis, os líderes de cada um desses povos, né? Que foram, então, gradativamente vencidos. Diz assim o texto do capítulo 12 de Josué. O título que eu tenho na Bíblia, que eu tenho em mãos aqui, diz assim: A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do rio Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, até o meio do ribeiro, até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinrete até o mar de Arabá, o mar salgado, até Bet-Jerimote, mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Astarote e Edrei. Ele governou no monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e a metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles com propriedade às tribos de Ruben e Gade e a metade das tribos de Manassés. Então, esse é um relato do que ocorreu antes de terem passado o Jordão. Do versículo 7 em diante, então fala: São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram do lado ocidental do rio Jordão, desde Baal-Gade, do vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-as entre elas: a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulom e o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lassaron, o rei de Madom e o rei de Azor, o rei de Sinom-Meron, o rei de Ascaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Guedes e o rei de Jeqneão do Carmelo, o rei de Dor, de Nafote Dor, e o rei de Goim de Gilgal, e o rei de Tisra. 31 reis ao todo. É um relato um tanto quanto melancólico, não? Mas faz parte da história do povo de Israel.
faz parte da conquista da terra, e Deus já havia determinado que este povo, ou estes povos, melhor dizendo, teriam que ser expulsos, exterminados da terra. E assim foi. Com a ajuda de Deus e sob a orientação de Deus e o exército de Israel, essa situação foi então assim resolvida. Deus promete e cumpre. Ele tem feito assim ao longo da história, e a história de Israel está aí para contar. Um povo que até hoje existe. Sofreu muito, como nós conhecemos, mas persiste, porque é o chamado povo de Deus. Que Deus abençoe. E vamos pedir que Deus nos conserve como tem conservado o seu povo, dos descendentes de Abraão, ao longo de tantos e tantos anos. Hoje nós somos seguidores de Cristo, o povo de Deus. Muitos têm chamado de o Israel espiritual, mas nós somos aqueles que, crendo em Cristo, formamos o povo de Deus nos dias de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado, porque a história mostra que Tu és um Deus forte e poderoso. E como Tu foste no passado, assim Tu és agora também. Quando Tu prometes, as tuas promessas se cumprem. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos cada vez mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém.